E aqui, aos olhos mais atentos, já devem ter visto a capa do seguinte: Batman e Robin, do Sr. Grant Morrison, o escocês mais biruta, mas que a gente adora, dos quadrinhos mainstream. Refrescando a memória de quem está assistindo esse vídeo, de quem gosta do Batman, o Grant Morrison, ele ficou famoso com diversas obras, O Homem-Animal, A Patrulha do Destino, dentre outras. A primeira vez que ele trabalhou com o Batman foi no incrível Asilo Arkham. Eu não trouxe hoje o Asilo Arkham para falar porque, como eu disse, eu quis focar em indicações que não são o lugar comum. Mas eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente falando só sobre o Asilo Arkham. Mais pra frente ele fez um gibi chamado Batman Gótico, ainda nos anos 90, se eu não me engano, sendo aquela revista Legends of the Dark Knight, com Klaus Janson, eu acho. Era um gibi bacana, mas eu lembro que eu não curti muito o final, certos elementos do final, e por isso eu larguei mão do gibi, eu precisava ler de novo. Aí o Grant Morrison conseguiu a vida dele, e lá pra 2005, 2006, ele é chamado para escrever a revista principal do Batman. E daí que ele cria não, né? Ele atualiza o conceito do filho do Batman com o Damian Wayne, uma nova dinâmica para a relação do Batman com a personagem da Talia al Ghul, e ele traz vários elementos esquecidos da Era de Prata do Batman, daquela fase que os quadrinhos dele eram extremamente ridículos, uns monstros arco-íris, Batman com umas roupas roxas, assim. Ele traz vários elementos da Era de Prata e tenta atualizá-los nessa abordagem um pouco mais séria, mais verossímil na medida do possível, na história do Batman. Por que eu digo verossímil na medida do possível? Porque as três histórias que eu contei pra vocês, inclusive o Criatura da Noite, que tem o fator sobrenatural, eles eram mais pé no chão. Então, mesmo quando algo muito fantasioso ocorria, era fácil de você imaginar aquilo existindo em algum universo compacto, algum universo próximo da nossa realidade. O Grant Morrison, embora seja um ótimo escritor, ele não faz isso com o Batman. Ele tenta atualizar esses elementos ridículos do passado de forma criativa, de forma mais séria, inclusive, mas ainda assim uma porra louquice danada. Uma porra louquice danada. Tipo aquela ficção científica psicodélica, e o carro está passando agora aqui na rua, eu vou esperar passar um pouco. Acho que ele foi embora. Bom, porra louquice danada. O que o Grant Morrison faz aqui com o Batman nessa fase longeva dele, começa em 2005, 2006, vai sair só em 2012 e 2013. Ele cria uma espécie de história de saga do Batman, onde o combate ao crime se assemelha muito a aqueles filmes da época do Roger Moore, do 007 também, onde você tinha um humor e os fatores e os elementos ridículos, e a ficção científica também era algo muito presente. Aqui no Batman, do Batman Total dele, aqui dos anos 2000, é um gibi sobre o combate ao crime, mas com essa pegada de sci-fi psicodélico. Será que isso faz algum sentido? Roupas de heróis e vilões muito coloridas, algo muito mais lúdico, embora ele, repito, ele tente abordar temas sérios, porém por vezes temas muito malucos. Então, na minha opinião, o Batman do Grant Morrison tem seus momentos, mas nunca é o melhor, tá? Na minha opinião. Nunca chega no nível das grandes histórias dele que eu li em outras ocasiões, inclusive do Asilo Arkham. Dito isso, nessa mega saga que ele faz do Batman nos anos 2000, existe um arco em particular que eu acho que chega perto das melhores coisas que ele fez, que é o Batman e Robin. Por quê? Esse fica um gibizão mais parrudo, né, do que os outros. Então, o Batman e Robin é o seguinte: este Batman não é o Bruce Wayne. É o segundo gibinho de Batman, não é o Bruce Wayne, né? E esse Robin aqui, ele é o Damian Wayne. E quem que é o Batman, Victor? O Batman é o primeiro Robin. É o Dick Grayson. Mais um carro. Voltei, agora eu posso falar, eu acho, né? Se não tiver cachorro ou carro passando na rua. Mas enfim, qual que é a dinâmica dessa história aqui? O Batman não é Bruce Wayne. O Batman é Dick Grayson, o primeiro Robin. Cresceu, amadureceu, teve aquele período onde ele foi um herói chamado Asa Noturna. E o Robin é o filho biológico do Bruce Wayne, o Damian Wayne, né, que eu falei que o Grant Morrison trouxe lá no início da fase dele. E é muito bacana porque é o seguinte: o Dick Grayson, ele era aquele personagem mais bonachão, o Dick Grayson, quando ele era o Robin, era aquele personagem mais bem-humorado, e era tipo a balança do Bruce Wayne mais sisudo. Aqui isso meio que se inverte, né? Porque o Dick Grayson adulto, ele tem muitas responsabilidades. Ele quer tentar se manter no nível do Batman, do Bruce Wayne, então ele tenta manter uma seriedade, mas ele ainda tem aquele coração um pouco mais leve.
Em contrapartida, o Damian Wayne, que é o novo Robin, o Robin geralmente está associado àquela ideia de um herói mais leve, ele é extremamente violento, extremamente psicótico. Não que o Dick Grayson não seja, mas é que esse Robin aqui é tipo um baita de um escroto. E é muito bacana você ver isso. E os dois estão tentando, apesar de eles terem o caráter díspare, os dois tentam honrar o traje que eles estão vestidos. Então, o Damian Wayne, por mais que seja um moleque turrão, ele sabe que o Robin significou alguma coisa pro pai dele. O Dick Grayson, embora ele tenha passado grande parte da vida dele tentando fugir do estigma do Batman, agora ele sabe que ele tem que honrar o nome desse herói que o acolheu e o transformou em quem ele é. Será que ele vai conseguir? Olha o carro lá na rua de novo, né? Que maravilha. Bom, isso aqui se passa depois de uma história chamada Batman Rest in Peace e Crise Final. Duas histórias escritas pelo Grant Morrison. Crise Final é uma mega saga que envolve Liga da Justiça, tudo é uma zona, não vou falar disso agora. Mas enfim, o Batman ele é dado como morto após essas duas histórias, então alguém precisa, né, tocar o barco lá em Gotham City, então esses dois resolvem dar cabo do assunto. Só que existe uma nova onda de crimes assolando Gotham, não são mais os vilões de sempre, os vilões que nós estamos acostumados. Nós até temos a presença do Coringa, mas existem vilões que surgiram antes nos arcos escritos pelo Grant Morrison, que ainda estão tentando dar cabo de alguns planos nefastos, algumas pontas soltas. E o Batman e Robin aqui, eles tentam lidar com esses problemas emergentes, com essa nova galeria de vilões. E a história é dividida em 5 arcos, se não me engano, cada arco desenhado por um desenhista diferente. Então o primeiro, onde eles enfrentam um vilão chamado Professor Porco, que eu acho que é a introdução dele nesse primeiro arco. É desenhado pelo Frank Quitely. Frank Quitely, que é um frequente colaborador do Grant Morrison, ele consegue trazer essa vibe muito bem colorida e bem descompromissada do combate ao crime, um combate ao crime mais fantasioso, onde os caras usam bugigangas retrofuturistas, né? O Batmóvel dos caras voa, mano, como se fosse um bagulho dos Jetsons, sabe? Mas é muito divertido. Ele tem esse traço um pouco mais, assim, é mais cartunesco, porém é leve, mas ele sabe muito bem desenhar cenas de ação, cenas de violência, os caras metendo um socão assim na cara do puta, os dentes voando, isso é muito bacana. O arco seguinte, eu esqueci quem que é o desenhista, peraí. Philip Tan. Aqui nós temos o Philip Tan, se eu não me engano ele era um desenhista. Eu sempre confundo, porque tem o Philip Tan e tem o Billy Tan. Eu acho que o Billy Tan é o cara que desenhava pra Marvel ali final dos anos 2000. E o Philip Tan é um cara que trabalhou com o Spawn ali na fase do Armageddon. E o segundo arco ele mostra o Dick Grayson e o Damian Wayne enfrentando o Capuz Vermelho, uma nova versão do Capuz Vermelho, que é um dos antigos Robins. O Dick Grayson foi o primeiro, teve um segundo Robin, que é o Jason Todd. O Jason Todd não bate muito bem na cabeça. O cara tenta ser tipo um vigilante também, só que um vigilante mais pesado, um vigilante que não tem medo de tirar a vida dos criminosos, e acaba também botando inocentes na reta, ferindo, matando inocentes, pelo menos nessa história aqui. Tá? E ele cria uma espécie de espelho bizarro de Batman e Robin, porque ele, como Capuz Vermelho, ele cria uma personalidade semelhante à do Batman, e ele acolhe uma moça traumatizada pelos eventos do primeiro arco, envolvendo o Professor Porco, para ser a ajudante dele, uma espécie de Robin. É uma história um pouco mais sombria, mas ainda assim com o humor característico do Grant Morrison, e os traços do Philip Tan também enchem os olhos, pelo menos nessa história. Eu não lembro quem que colore esse gibi, peraí. Tem uma porrada de gente aqui que colore. Tem o Alex Sinclair, Pete Pantazis, Tony Avinha e o Peter Steigerwald. Eu não vou ter tempo agora de ver quem que colore qual fase, mas enfim, fica muito bom. Eu gosto muito da arte desse gibi inteiro, e a do Felipe é uma das minhas favoritas. A terceira é o Cameron Stewart, se eu não me engano. O Cameron Stewart desenha o terceiro arco, que envolve algumas pontas soltas da saga Crise Final, e nós temos a participação da Batwoman, Kate Kane, acho que esse é o nome dela. Batwoman era reintroduzida na cronologia da DC Comics quando esse gibi foi publicado pela primeira vez, e eu achei muito bacana como o Grant Morrison
Morrison trabalha ela junto com a dupla dinâmica, porque é difícil heróis que carregam um nome semelhante ao herói principal, heróis que geralmente seriam só derivados, serem interessantes. E aqui, pelo menos nessa história, o Grant Morrison torna Batwoman valiosa e assim, com um carisma incrível, que me deu vontade de ler o gibi solo da Batwoman, né, que não é o Grant Morrison que escreve, mas tem um busão, inclusive, da Batwoman lá fora, que é o busão ônibus, né, desenhado pelo J.H. Williams III. Putz, aquilo é muito bonito, tenho muita vontade de ler por causa do que o Grant Morrison fez aqui. E aí nós temos o quarto arco, que eu esqueci quem é o desenhista. É o Andy Clark. Eu não conheço o Andy Clark. O Cameron Stewart também não tinha lido nada com ele antes. Pelo menos não lembro. E o Andy Clark, ele desenha um arco chamado Batman vs Robin, que a mãe do Damian, aí voltando àquela a dinâmica Bruce Wayne versus Talia al Ghul, que são os pais do Damian, né? Só que um é o herói, a outra uma terrorista internacional. E ela desenvolve um sistema aqui, uma tecnologia, essas tecnologias absurdas que o Grant Morrison gosta de trabalhar, onde ela consegue controlar os movimentos do Damian Wayne como se fosse uma marionete. Ela tem um personagem, um profissional que age como titereiro, né? Adoro essa palavra, o manipulador do Damian. A identidade desse personagem é revelada mais pra frente, é bem legal descobrir quem é que tá controlando o Damian, a mando da Talia al Ghul, ou melhor, que foi contratada pela Talia al Ghul. É muito bacana, e eu tento usar essa tecnologia para acabar com esse novo Batman e não ter mais esse problema do filho dela, tá tendo que dividir a atenção. Pô, minha mãe, mas eu gosto de ser herói junto com meu pai, ou pelo menos gostava, né, porque o Batman ainda está dado como morto. E essa história aqui, ela também continua, embora você tenha esse drama da Talia al Ghul, ela continua a investigação que a dupla dinâmica vem fazendo envolvendo a suposta morte do Batman, porque a história anterior que tinha a Batwoman também, eu falei que envolvia, né, pontas soltas da crise final, também envolvia isso, pistas sobre um possível paradeiro do Batman, o Batman vivo, muito bacana. E aí chegamos no último arco, que é desenhado pelo Fraser Irving. Fraser Irving é um cara que também às vezes colabora com o Grant Morrison, aquele aniquilador que saiu recentemente pela editora Script, ele que desenha. E o Fraser Irving, ele fecha aqui esse mega arco do Batman com uma saga um arco onde eles tem que enfrentar um dos vilões que o Grant Morrison trouxe na fase dele, que é o tal do Dr. Hurt, um cara que é obcecado pela família Wayne, e ele é tipo o chefe do crime mor, assim, o cara conexões do mundo inteiro, com todos os tipos de organização criminosa do mundo, e o cara tem prazer em avacalhar com a família Wayne e, consequentemente, com o Batman. Ele voltou para Gotham City e quer tocar o terror. Ele desenvolve uma espécie de veneno que deixa as pessoas, um vírus, alguma coisa assim, que deixa as pessoas com um sintoma de abstinência de droga. Só que não existe a droga, muito menos a droga que, quer dizer, não existe. Enfim, ele cria essa crise de abstinência em escala pandêmica, vamos usar essa palavra aqui na falta de um termo melhor. Só que aí o Batman e o Robin, eles descobrem que existe sim uma forma de parar essa contaminação viral. E junto com isso temos o final daquele mistério, será que Bruce Wayne está vivo? Será que teremos o retorno do Batman original? E aqui vale a pena dizer algo muito importante, essa história estava correndo em paralelo com outro gibi que o Grant Morrison estava escrevendo. O Grant Morrison estava na estratosfera nessa época, né? Escrevendo tudo quanto era gibi do Batman, chamado O Retorno de Bruce Wayne, que é paralela a esse gibi. Bom, pelo nome do gibi eu já meio que entreguei, né? Mas o que acontece nesse retorno do Bruce Wayne acaba resvalando no final desse gibi aqui, tá? Então pode causar um pouco de estranheza, porque nem tudo envolvendo esse retorno vai estar sendo contado nesse gibi. Mas ele é tão gostoso de ler, ele é tão bacana, tão divertido, que não atrapalha. Recomendo que você leia o Retorno de Bruce Wayne junto, se puder. Mas se não puder, não tem problema, nada que um Wikipédia da vida não possa te ajudar. Essa indicação é mais difícil, concordo, por causa dessa cronologia intensa que Grant Morrison criou pro Batman. Acho que acaba mais afastando as pessoas do que atraindo, mas esse arco aqui é o diferencial, na minha opinião. Muito bacana, muito divertido. E por fim,
temos aquele que é, sem sombra de dúvidas, o meu gibi favorito do Batman. Que muitos não acreditam quando eu falo, mas o meu gibi favorito do Batman, até enrolei a língua, o meu gibi favorito do Batman é Batman versus Predador. Não, você não ouviu errado. Eu estou falando exatamente desse crossover publicado pela DC e pela Dark Horse. Essa edição que eu tenho aqui é da Panini. Ela traz as 3 minisséries que foram lançadas nos anos 90. Se bem que a última acho que foi já anos 2000. Não, acho que as 3 foram nos 90. A primeira é escrita pelo Dave Gibbons, a segunda é escrita pelo Doug Moench e a terceira pelo Chuck Dixon. Mas eu vou falar da primeira só. A primeira, que é escrita pelo Dave Gibbons, desenhada pelos irmãos Kubert, Andy e Adam Kubert, com a arte da Sherry, com as cores da Sherry Van Valkenburg. Eu adoro esse gibi, é uma obra-prima. E eu preciso começar falando o seguinte: gosto muito do Batman, gosto, mas eu também amo o filme do Predador, lá do Schwarzenegger. Eu adoro o conceito da criatura, adoro o universo que criaram em volta do personagem. A franquia em si é um tanto fraca, né? Predador 2 já não gosto tanto. Tem os filmes do Alien vs Predador, que são umas bombas, mas que eu tenho um carinho porque eu comecei a conhecer esses personagens do cinema com Alien vs Predador. Teve um filme chamado Predadores, que tinha Alice Braga. Eu gosto desse filme, eu acho bacana, embora ele seja fraco. Depois de muitos anos reassisti, achei fraco. Teve um filme pavoroso em 2018 que, quanto mais pessoas puderem esquecer que esse filme existiu, ótimo. E recentemente nós tivemos um retorno da franquia com aquele filme Prey, né? Predator era o nome da franquia, eles mudam para Prey, muito bacana, existe uma razão para isso na história também. E também para rolar um rebranding, porque depois do filme horrível de 2018, os caras tinham que dar uma arrumada na casa. E esse Prey aí, esse que saiu ano passado, tem lá no Star Plus, né, Hulu, magnífico. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito do Predador original. Óbvio que nessa época o que eles se baseavam mais era o Predador original, do Schwarzenegger, um filme de ação incrível, sensacional. E qual é o conceito do Predador, para quem não lembra ou para quem não assistiu o filme? O Predador é essa criatura alienígena humanoide que viaja de planeta em planeta procurando presas para caçar. E vem de uma sociedade que preza pelo esporte da caça, e a honra dos integrantes dessa sociedade se pauta através das grandes presas, das presas mais perigosas, das presas mais difíceis de serem caçadas. Aí no primeiro filme tem todo aquele esquadrão do Schwarzenegger, e os caras vão lá para uma missão em algum país da América do Sul, eu acho, não lembro, América Central, não lembro direito agora. E é legal que o filme mostra os caras tudo brucutu, arregaçam os inimigos lá, e de repente eles viram os alvos do Predador. O Predador mata um por um, até chegar o duelo final com o Schwarzenegger, né, o grande Schwarza. Então você tem noção, né, o Schwarzenegger brucutu era uma presa digna do Predador daquele filme. E que, seguindo essa lógica, que Predador, ou melhor, não se sentiria honrado caçando o Homem-Morcego de Gotham City, não? Seria sensacional. Os Predadores, eles sempre vão nos planetas e eles estudam, né, as possíveis presas. E o Predador, ele chega em Gotham City, a princípio não para pegar o Batman. Começa a mirar em campeões de boxe e depois no crime organizado de Gotham. Ao passo que a violência vai escalando, a polícia entra no meio e o Predador mira no Gordon, né? Ele começa a estudar o Gordon, considerar o comissário Gordon como uma possível presa. Só que o Batman começa a perceber que tem algum ser misterioso em Gotham, e a hora que ele descobre, começa a ter uma leve noção de como funciona a cabeça dessa criatura, ele se apresenta como uma possível presa pro Predador, para o Gordon sair livre, né? E o Predador começa a estudar o Batman e fala: opa, isso aí é o bicho, hein? Isso aí é o cara. Isso aí que eu vou pegar, mas não é Schwarzenegger não. Se eu voltar pro meu planeta com o crânio desse aqui, mano, você vai respeitá-lo pro resto da vida. E aí começa uma caçada incrível. Os desenhos dos irmãos Kubert, meu, sério, que coisa sensacional. Parece que tá vendo um filme mesmo. Na minha opinião, esse crossover com o Batman é o Predador 2. O Predador 2 que vale, né? Não é aquele filme do Danny Glover. Todo respeito ao Danny Glover, mas aquele filme meio né? Isso aqui é a continuação, pra mim, é o Predador 2. E, cara, nossa, toda vez que... É um dos quadrinhos que eu mais li na minha vida. Adoro isso. Nossa, como eu adoro. A energia, a tensão. Porque o Batman costumeiramente mostrado como um herói quase
Claro, ele tem a sua galeria de de vilões, ele tem os desafios, os obstáculos a serem superados, mas o Batman é aquela ideia do fodão, né? Só que isso é muito bem usado aqui no gibi seguindo a mesma lógica do Schwarzenegger no filme. Ele é o fodão até ele encontrar o Predador, cara. O Batman quase morre enfrentando o Predador. É incrível isso. E ele não chega às portas da morte porque o Batman desse gibi é ruim, não. Muito pelo contrário. Mas é que o Predador é um inimigo formidável. Nas palavras do Dennis O'Neil, lendário editor da DC, e que trabalhou com o Batman por anos, ele foi o editor desse gibi aqui. Ele fala dos prefácios que uma das razões pelas quais funcionou muito esse crossover com o Predador foi o fato de que o Predador poderia muito bem ser um membro da galeria Foi o fato de que o Predador poderia ser muito bem um membro da galeria de vilões do Batman, um alienígena humanoide que vem de tempos em tempos procurando uma presa em Gotham City. Geralmente essa presa é o Batman. Nossa, isso é sensacional. Onde um inimigo que coloca o Batman como... Lembra o Batman de que o triunfo dele sobre os seus inimigos não é algo certo, porque enfrentar o Predador é bater de frente com a morte. O Predador ele é mais forte, mais ágil, mais alto, possui uma tecnologia mais avançada que o Batman, e o Batman ele possui, já é nos quadrinhos considerado alguém que tem acesso a tecnologias inalcançáveis. É muito bacana essa dinâmica. E o Batman usa de tudo para vencer o Predador. Por diversas vezes ele quase morre e é verossímil você ver o desespero do Batman para vencer esse inimigo. É sensacional a batalha com o Predador, principalmente a última, onde o Batman usa tudo à disposição dele para vencer o Predador, até eles finalmente saírem, assim, ele usa tudo à disposição e chega em determinado momento onde ele não tem mais nada, só coragem, só força bruta. Gente, esse é um puta de um quadrinho. Leiam Batman vs Predador. Melhor gibi do Batman já feito, na minha humilde opinião. É isso, galera. Esse vídeo ficou gigantesco. Nossa, a edição vai cantar depois. Meu Deus do céu. Mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês possam celebrar o Dia do Batman com as melhores leituras possíveis. E se vocês não conseguirem ler nada do que eu indiquei aqui, lembre-se, essa indicação serve para qualquer momento. Eu usei só o Dia do Batman para caso vocês queiram ler alguma coisa diferente do Batman. E se vocês não conseguirem ler nada disso, quiserem ler outros quadrinhos que esteja mais fácil para vocês lerem, ótimo. Mas fica a dica, lembre-se desses 5 quadrinhos que eu acho muito bons e que valem a pena a leitura. Um grande abraço e até a próxima!